tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, 15º domingo do tempo comum. A igreja mais uma vez nos presenteia com o tesouro da palavra de Deus. É sempre bom começarmos o nosso dia fazendo esta viagem, indo ao encontro daquele que nos habita, Deus que escolheu nos habitar. E por isso, amados irmãos e irmãs, não temos o direito de dizer que estamos só, porque Deus está conosco. Ontem no Evangelho lhe repetia por 3 vezes: não tenhais medo. É preciso que nós tomemos consciência desta presença de Deus em nós, deste ser que é habitado, nós que somos habitados por Deus. E o meio que nós temos para acessar este Deus é a nossa respiração. Não qualquer respiração, mas a respiração consciente, o que nós chamamos de meditação. É um remédio valioso que não precisamos comprar, está à nossa disposição. Viva, usufrui deste bem tão nobre que está ao nosso alcance. Meditemos a palavra de Deus. A leitura primeira que hoje nos é dada neste domingo é do livro do profeta Isaías, no capítulo 55, os versículos 10 ao 11. E aqui nós estamos no último capítulo do chamado Segundo Isaías. Estamos no período histórico da travessia do povo para a terra prometida, saindo do Egito em direção à terra prometida. Nesse caminho, este povo tomaram consciência. Este povo se deram conta que Deus não os abandonou. O texto faz com que nós entendamos esse contexto usando a linguagem do seu tempo. E ele traz a linguagem, usa a simbologia da chuva. Assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não volta, mas para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra. Vem fazer com que a terra germine, vem com que a terra desperte para a vida, vem fazer com que a terra viva a sua exuberância vital. Esta é a função da chuva, ou seja, ela vem fazer este papel. E sempre que a chuva cai na terra, a terra floresce, as aves florescem. Da mesma forma, diz o profeta, a palavra de Deus que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas antes realizará tudo que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Amados e amadas, Deus é muito autêntico em fazer esta analogia tão clara e compreensível. Assim como a chuva que vem fecunda a terra, a palavra de Deus vem e realiza o seu papel. Ou seja, naquela travessia da terra prometida, da escravidão para a terra prometida, este povo perceberam a presença atuante e eficaz de Deus junto deles naquela caminhada. Abramos os nossos olhos e percebamos também qual é o papel de Deus nesse momento em minha vida, na minha história. O texto do Evangelho que nós meditamos é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 ao 23. Pela primeira vez, nós não iremos ler este Evangelho, porque é bem longo, tomaria muito tempo. Mas você conhece muito bem esse Evangelho. Te convido a você pegar a sua Bíblia
e ler esse evangelho com muita calma, com muita paciência. Qual é, Padre, este evangelho? É o evangelho do semeador, do bom semeador. Aquele que fala que Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Ali uma multidão reuniu-se em torno dele. E ali Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na areia. Jesus, do púlpito da igreja, que é a barca, ensina. Essa, digamos, é o primeiro retrato deste evangelho. Um Jesus que ensina, um Jesus que catequiza, um Jesus que procura fazer com que os seus discípulos e o seu povo conheça a palavra que ele está cheio, a palavra de Deus. O segundo retrato do evangelho é a história na sua riqueza de detalhes. Jesus conta uma história que tem como protagonista dessa história a semente. E tem como, digamos assim, atores coadjuvantes os vários tipos de terrenos. A beira do caminho, as pedras, os espinhos e a terra boa. São 4 tipos de terreno que essa mesma semente cai. Amados, a semente é o próprio Deus. É o Deus que faz com que a vida aconteça. A semente é esta que não desiste, apesar do terreno. Que esse terreno pode ser e é cada um de nós. E precisamos nos perguntar, qual desses terrenos eu me encontro hoje? Aquele terreno que a semente cai à beira do caminho? Aquele terreno que a semente cai no meio das pedras? Aquele caminho que a semente cai no meio dos espinhos? Ou aquele caminho que a semente cai no terreno bom? Todos queríamos e gostaríamos de cair nesse último, mas infelizmente nem sempre estamos lá. É preciso sermos sinceros conosco mesmo. Jesus explica cada detalhe. Quem é esta semente ou quem é esse terreno à beira do caminho, que tem cheio de pedra, cheio de espinho e a terra boa? Jesus explica cada terreno. O que é comum nesses terrenos é justamente essa capacidade de demonstrar quem sou eu. Aquele terreno que as pedras estão como protagonista não tem vergonha de dizer, aqui você pode até nascer, mas não vai afundar as raízes. Assim como o terreno que cai e lá está cheio de espinhos. Esse terreno não tem vergonha de mostrar sua cara e dizer, aqui você nasce, até cresce, mas será sufocado. Aquela que cai no meio do caminho, na beira do caminho, diz sim, aqui você pode até cair, mas não vai nem nascer, porque alguém vem e te come. Caríssimos irmãos e irmãs, o pecado é isto. É aquele que não tem vergonha de mostrar sua cara, que se mostra, que se apresenta, a sua maldade. Infelizmente, o nosso Brasil, o nosso mundo está tomado desse sistema. Um sistema que mostra sua podridão. Um sistema que mostra o seu pecado. E uma legião de pessoas que acompanha aqueles que querem e coordenam esse tipo de ideologia. É perigoso quando seguimos esse tipo de ideologias. A ideologia do terreno que a semente cai à beira do caminho, a ideologia do terreno que está cheio de pedra, a ideologia do terreno em que o espinho mostra sua cara. Infelizmente, quando falamos ideologia, nenhuma presta. Todas têm seu lado nocivo. E aí, falemos daquele terreno em que a semente nasce, cresce, dá fruto 100 por 1.
Caríssimos irmãos e irmãs, é lá que nós queremos chegar. É lá que nós queremos viver a nossa fé. Jesus termina dizendo, falando, explicando o significado de cada terreno. E que é justamente ao fazer isto que nós adequemos a nossa vida. Não a qualquer terreno, mas a este terreno que deu certo. Esse terreno que a semente respirou. Esse terreno que a semente não teve dificuldade de dar fruto. É preciso que busquemos Deus, para que Ele seja o nosso alicerce, o terreno fértil, e sempre vai ser. Mas é preciso que eu tenha coragem para ir ao encontro dEle e fazer assim com que esta semente exerça a sua função. A função da semente é germinar. Mas muitas vezes nós impedimos que ela germine, por força da nossa teimosia, do nosso pecado. São Paulo termina esta reflexão na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 ao 23, nos falando de que vivemos o já e o ainda não. Ou seja, neste momento, mesmo que vivamos uma tribulação, que podemos nessa tribulação nos unir ao sofrimento de Jesus, esta provação nem se compara, diz Paulo, à beleza que nos aguarda, a revelação do Filho de Deus, a ressurreição de Jesus, que vai manifestar para nós a vida e vida em plenitude. Se o velho Adão nos proporcionou a tragédia da morte, o Cristo que vai ressuscitar e que ressuscitou, nos apresentará a exuberância da vida, a beleza da vida, e é lá que nós precisamos colocar o nosso olhar, a nossa esperança, a nossa busca, a nossa sede. A sede de Deus, quando os nossos olhos estão voltados para Deus, nós não ficamos presos às provações do tempo presente. Porque os nossos olhos estão sempre além do tempo que estamos. Caríssimos irmãos e irmãs, deixemos que a palavra de Deus nos envolva, nos transforme e nos capacite sempre mais para viver intensamente esta graça que nos aguarda, esta graça que já nos envolve, mas que logo, logo estaremos nela em plenitude. Te convido, você que recebe esses meus vídeos todos os dias, essas pequenas reflexões, que você, se não é inscrito no canal Sopro de Esperança do Padre Gildenor, não esqueça de se inscrever, é muito fácil. É só você clicar aí nessa palavrinha embaixo, inscreva-se. Só clicar, já está inscrito. Acione o sininho que está balançando, para você receber todos os vídeos que eu coloco todos os dias com esta e outros tipos de reflexão. Busquemos e levemos a palavra de Deus mais longe. Toda vez que você se inscreve, que você pede para outro amigo se inscrever no canal Sopro de Esperança, você está contribuindo com a evangelização, você está contribuindo com a palavra de Deus. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar com outras pessoas, deixar seu comentário. Diga, você que me ouve, de qual cidade você me assiste, de qual diocese você está me assistindo, para que tenhamos assim uma noção aonde estamos chegando. Serei grato com seu retorno. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.